nosso debate, que é as perguntas orais. Né? Então, aqueles professores, alunos, servidores que quiserem perguntar oralmente, por favor. Não estou enxergando. Geraldo. Geraldo, você tem... Microfone aqui, ó. Pergunta para o professor Rogério Rosa, que ele fez uma acusação gravíssima, que ele disse que aqui dentro do campus 1 tem a presença do narcotráfico. E eu gostaria de acompanhá-lo até a Polícia Federal para ele indicar essas pessoas. Foi assim que eu entendi. Eu posso acompanhá-lo. Eu acho que a gente, como educador, nós precisamos indicar essas pessoas. Mais alguém? Não estou enxergando direito. Anderson. A vista aqui é limitada. Chega até o quinta fileira aqui. Depois embaralha tudo. Não, vai bem. São blocos de três... Só esclarecendo, são blocos de 3 perguntas, depois vão para a mesa responder. Anderson. Boa noite. Foi muito bom esse debate e está me ajudando a esclarecer mais sobre o meu voto. E eu gostaria de fazer uma pergunta para os candidatos a respeito dessa apatia que eu, enquanto professor, né, e eu não sei se os profissionais aqui vivem, se isso é um sentimento meu ou se é um sentimento de todos. Eu participei de conselho, participei de CEP, participei até de cargos importantes nessa atual gestão. Mas eu sinto uma apatia muito grande no professor. E eu gostaria de saber se essa apatia, de onde que vem essa apatia, se é um sentimento meu. Gostaria que os candidatos manifestassem. E eu vou esclarecer um pouco mais. A apatia em relação a gente não poder, talvez, ter tanta liberdade de colocar e de expressão. Nós temos sindicatos fortes, nós temos pessoas engajadas, movimentos livres, e realmente, de um tempo para cá, a gente notou que alguma coisa está acontecendo. Eu gostaria que os candidatos pudessem se manifestar nesse sentido, se isso é um sentimento meu ou se é realmente algo que está acontecendo no Cefet. Se o Cefet está avançando ou se nós estamos encolhendo dentro do Cefet. Tem mais espaço para uma pergunta. Sérgio. Tem um outro companheiro que levantou o braço e eu não enxergando agora. É? Adalto? Vem para baixo, Adalto, porque você já faz a pergunta também. Porque... Sérgio, tem 3 minutos. Boa tarde. Primeiro, eu acho importante, não é que a gente está fazendo uma discussão, né? Julgo que considero altamente democrática, a gente defender aquela que é a expressão máxima da democracia dentro da instituição, que são os conselhos. Quer dizer, dizer que, de algum modo, conselhos ou conselheiros são cooptados é descrer da figura da democracia representativa. E eu acho que um candidato que, num debate, em que uma das questões formuladas é a respeito da questão da gestão democrática, no momento que um candidato, qualquer que seja ele, aponta que existem conselheiros cooptados pela direção, ele está desqualificando esses conselheiros e a própria figura da democracia representativa e a própria figura daqueles que até mesmo votaram nos seus representantes. E eu acho que isso tem que ser, de toda forma, evitado. Não é esse momento. Acho que o momento não é esse. O momento é de fazer isso. O momento que estamos construindo uma instituição. A gente está num processo democrático construindo uma instituição. E acho que é importantíssimo que os conselhos sejam representados. Eles são a representação máxima da democracia nessa casa. Eu acho que eles têm que ser representados e os conselheiros têm que ser representados, enquanto representantes. Acho que são muito mais, eu particularmente considero os conselhos muito mais importantes mesmo que a diretoria geral. Eu particularmente considero assim. E tenho a honra de estar no CEP. Me considero que tenho a honra de estar no CEP. E considero o conselho mais importante da instituição, que é aquele que discute
discute as questões de ensino, pesquisa e extensão, que são as questões finas da instituição. Primeira questão. Segundo, hoje, essa eleição marca um debate, né, marca principalmente, pelo menos na minha opinião, ela marca um debate em relação ao futuro da instituição, em relação a duas visões da instituição. Em relação a uma visão a respeito dos rumos que a instituição vai ter. Essa instituição, historicamente, ela foi uma instituição que se colocou contrária aos interesses do governo federal de plantão. Existem governos federais de plantão e essa instituição tem 100 anos de idade. Né? A gente é completamente diferente disso. E a gente não tem que se ater ao governo federal de plantão. Porque a minha pergunta é simples e direta. O que eu quero saber do candidato José Antônio é quem é o candidato do MEC. Quem é o candidato do MEC nessa eleição? Porque o candidato do MEC é aquele candidato que vai fazer do Cefet se tornar um I7. É aquele candidato que vai fazer o Cefet voltar a ter boas relações com o MEC. O candidato de Antônio disse que é do mesmo partido da presidência da República, que é do mesmo partido do ministro da Educação, que é do mesmo partido que cortou docentes do Cefet, que cortou o verbo do Cefet, que quer estrangular o Cefet. Então eu quero saber quem é o candidato do MEC. Na eleição para o Cefet do Rio de Janeiro última, houve um candidato do MEC, ele foi derrotado. Eu quero saber quem é o candidato do MEC hoje. Tem 3 minutos, tá? Ok, boa tarde. Meu nome é Adalto, eu sou novo na casa. Não conheço ainda a politicagem a respeito da situação, nem fui influenciado por ela ainda, tá? É o seguinte, só o seguinte, eu sei, eu notei, eu tenho um filho, meu filho acabou de nascer, recém-nascido, e eu viso a instituição melhor para o futuro do meu filho. Eu viso isso, entendeu? Eu tenho essa visão para mim e entendo ser da comunidade. Eu entendi até agora também, como novato aqui no Cefet, que foram feitos avanços por parte dessa administração que, em benefício da comunidade com uma situação física e de professores, e que esbarram em questões legais, que foi muito contestada e batida nessa mesa hoje e em diversos pontos dessa reunião. Eu quero saber, de todos os candidatos, não é para um ou para outro, se a lei a qual esbarra essa tendência, ela reflete de forma incontestável o poder e a opinião do povo e não pode ser mudada por manifestação popular ou exercício da democracia e da cidadania para o benefício do Cefet. Bom, o pessoal está pedindo para você repetir a pergunta, porque parece que teve dificuldade de entendimento. Tá, eu quero saber se a lei a qual esbarra essa questão legal que o Cefet tem impedimento com professores substitutos, que não é o ideal, mas é o que foi possível fazer, né? Se essa lei reflete de forma incontestável o poder e a opinião do povo e não pode ser mudada por manifestação popular e o exercício da democracia. A opinião do povo, a manifestação popular e etc. Mas se o povo exigir que isso seja feito, que os avanços que até hoje se conquistaram se mantenham e a expansão continue, se isso não pode ser mudado. Ficou claro agora? Bom, no entendimento da mesa, foram feitas 2 perguntas direcionadas para 2 candidatos. Uma para o professor Rogério e a outra para o professor José Antônio. Então, a mesa vai passar primeiro para o professor Rogério, ele responde, depois passa para o professor José Antônio, ele responde, e depois para os demais candidatos. Tá certo? 3 minutos para cada um. Rogério. Bom, a pergunta foi feita em relação à existência, ou à dúvida da existência de narcotraficante dentro do Campo Grande, e eu também havia dito que não é só aqui, e que precisa informar a Polícia Federal os nomes. Ok? Está de acordo? Bom, então veja bem, senhores.
meu apoio político externo, nesse momento, se faz através do deputado Durval Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Não é brinquedo ser presidente da Comissão de Direitos Humanos, porque tem que lidar com direitos humanos de presidiários e muitas vezes a gente nega-os esse tipo de direito. Tem que lidar com direitos humanos das prostitutas, a gente nega direitos a elas. Tem que negar direitos humanos para os que tomam conta dos presídios. Tem que negar direitos humanos para os delegados. Caro professor, não estou brincando. Só por uma questão de período eleitoral, para que não aproveitem dessa minha iniciativa, que eu vou revelar aqui agora. Existem testemunhas, todas as evidências serão reveladas após o período eleitoral por essa comissão da Câmara, da Assembleia Legislativa, desculpe, serão reveladas situações que ocorrem aqui à noite. E o senhor vai assustar bastante. Porque, principalmente, houve dessa direção a ausência da sua participação. Aquele silêncio testemunhal. A instituição jamais poderia ter deixado a questão disciplinar chegar ao ponto que chegou. Inexiste. E isso será devidamente colocado para a sociedade segura, que a coisa é grave. Só não colocamos isso no período eleitoral para que as pessoas aqui não manchassem a minha pessoa ainda mais. Denuncio essas irregularidades, porque entendo que este aluno que está aqui, que sobrou, está aqui. Sobrou, ficou, etc. Ensino médio. E praticamente é isso que eu vejo. Tem que ser ouvido, visto pela instituição. E será quando essa denúncia vier. Ok? Professor Sérgio Ricardo, obrigado pela pergunta. Sua pergunta ela é muito boa, porque a gente torna as questões mais claras. Eu tenho falado em todos os debates que a questão do conselho é uma democracia, existe conselho, democracia da representação. Mas o que acontece? Quando o modelo é autoritário, a representação perde o status de democrática. Porque quando existe um balcão de negociação que passa por cima dos conselhos, quando existe a falta de critério, o senhor deve saber que para cada um não tem critério de distribuir vagas de professores na escola. Qual que é o critério? É pelo número de alunos que o departamento, a coordenação tem? Que a unidade tem? Qual que é o critério? E aí você, como conselheiro, faz parte também dessa instituição. Você está imerso no sistema. E aí eu sou obrigado a repetir o que eu tenho repetido sempre. A ditadura militar provou o que quis no Congresso Nacional, que é um conselho representativo de todo o povo brasileiro. Hitler aprovava tudo nos seus conselhos. Então, nós temos essa diferença. Nós temos que aprender a aceitar a crítica. O conselho é uma coisa muito boa, mas precisa aceitar esse tipo de crítica e ser reformulado. Hoje acontece eleição de diretor de campos, uma a cada dia de acordo com o calendário eleitoral. E os conselheiros estão assistindo isso. A urna eletrônica foi inventada só para a eleição de diretor-geral. Acabamos de fazer um montão de eleição para diretor de campos e não foi usada a urna eletrônica. O ideal é que se teste primeiro no pequeno modelo. Por que isso? Porque é uma maneira de mapear o voto do José Antônio e do Leonardo em cada unidade. É a forma de fazer pressão. E quanto à questão do MEC, meu amigo, é um direito seu, você pode ficar à vontade para nos dizer que nós somos representantes do MEC. Fique à vontade. Só que eu acho que você vai falar para o vento. Qualquer pessoa que me conhece, e conhece o meu passado, e conhece a minha vida, sabe que eu não entraria nessa luta
se eu não tivesse a responsabilidade de representar bem o Cefet, que está precisando ser representado. O Cefet, não um pequeno grupo que se impõe através de políticas de contorno. Por exemplo, hoje, tentam... Muito obrigado, Sérgio. E nós estamos abertos ao diálogo. Tá? Sempre. Agora nós temos que proceder ao sorteio para a resposta das questões que não foram direcionadas aos candidatos, tá certo? Os candidatos, as perguntas que são da mesa, ou que foram direcionadas a todos os candidatos. Márcio Silva Vaz. Vou começar pela pergunta, Badal. Eu acho que o Cefet tem sua função social, né, e ela é importante, a demanda social tem que ser vista.